1 João 1:7. Olha isso aqui que João estava ensinando para a igreja dele ali, né? João aqui, ele estava discipulando, pastoreando uma igreja, ele estava ensinando a igreja como ser igreja, como viver aliança. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos em nossas mãos, apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada. Nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, o que João está ensinando aqui para a igreja que ele está discipulando? João aqui, ele está dizendo que a mesma comunhão, ele está falando assim, a mesma comunhão que eu tenho com Jesus, o mesmo relacionamento íntimo, próximo que eu tenho com a pessoa de Jesus, vocês precisam ter comigo. Olha o que João está falando aqui para o corpo dele. Se vocês dizem que são igreja comigo, o mesmo relacionamento que vocês têm com Deus, vocês têm que ter comigo. Me diga o quão profundo você é com seus irmãos, com seus relacionamentos, que eu te direi o quão profundo você é em Deus. Mais uma vez, me diga o quão profundo você é com seus relacionamentos, que eu vou te dizer o quão profundo você é em Deus. Gente, anda lado a lado. E eu entendi isso na prática. Quanto mais profundo eu vou nos meus relacionamentos, quanto mais eu vivo vida na vida, vida de igreja, quanto mais eu vivo relacionamento de alianças, mais profundo eu vou em Deus. Quanto mais eu vivo o que eu vivo com Deus, com o corpo, com outras pessoas, mais intimidade, mais profundidade eu desenvolvo com Deus. Gente, o que eu aprendi vivendo relacionamento de aliança, teologia nenhuma me deu. Ensino nenhum me deu, seminário nenhum me deu. O nível que eu mais cresci em Deus foi quando eu comecei a viver profundidade com os meus irmãos em Cristo. Quando eu comecei a viver comunhão. Porque aí eu comecei a viver a teoria na prática. Teoria por teoria não adianta. Eu comecei a viver a vida de Deus no corpo. Nós precisamos ser intencional com pessoas se nós quisermos crescer em níveis em Deus. Nós precisamos ser intencionais com pessoas se nós quisermos crescer em níveis em Deus. Precisamos ser ousados. Precisamos ser expostos com pessoas se quisermos viver mais em Deus. E se expor significa também, muitas vezes, ser ferido. Eu estava conversando isso com a Carol hoje. Gente, viver igreja vai muitas vezes nos colocar em lugar de ser feridos. Mas amigos do noivo não se ofendem. Amigos do noivo não têm direito de ficar ferido com a igreja. Por quê? Porque quem tem a noiva é o noivo. Nós só somos servos do noivo. Nós não temos o direito de se ferir com a igreja. Nath, como assim? Assim. Porque nós fomos instituídos para sermos amigas do noivo. O que é precursoras? Né? Esse nome o Senhor me deu em cima do chamado de João Batista. E o chamado de João Batista é preparar a noiva. Uma precursora, ela é amiga do noivo. Ela não se fere com a noiva, ela não tem o direito de se ofender com a igreja. Ela dá a sua vida pelo corpo, ela dá a sua vida pela igreja. Não estou falando, mais uma vez, deixando claro, não estou falando para você abrir o seu coração com qualquer pessoa. Estou falando que nós precisamos nos colocar intencionalmente em relacionamentos de aliança se nós queremos viver vida de igreja. O que João está falando aqui? A única maneira de vocês terem comunhão comigo é vocês ter comunhão com Deus. Ou seja, gente, eu não sou um com qualquer pessoa. Eu não sou um com qualquer crente. O que João está deixando claro aqui? Eu sou um com vocês se vocês têm comunhão com Deus. Se vocês vivem Deus na essência, intimidade com Deus. Só me chamem de corpo se vocês vivem intimidade com Deus. Se vocês não vivem intimidade com Deus, vocês não têm parte comigo. É isso que João está falando aqui. Então, tem como você viver comunhão com todo mundo? Não. Todo mundo que se diz crente vive comunhão com você? Não. Se aquela pessoa ali não vive intimidade com Deus, se aquela... Gente, primeira coisa, tem crente aí falando que Jesus não é Deus. Eu tenho comunhão com uma pessoa que fala que Jesus não é Deus? Não. Eu tenho comunhão com uma pessoa que acredita em hipergraça, que acha que é só graça. Eu tenho uma comunhão com uma pessoa que acredita em teologia da prosperidade? Não. Porque essa não é o fundamento da palavra. Eu tenho comunhão com pessoas que acreditam no fundamento da palavra. É com essas pessoas que eu tenho comunhão. Então, dentro da sua igreja, vão ter pessoas que você não vai viver comunhão. Mas dentro da sua igreja tem pessoas que vivem plena comunhão com Deus. E você precisa encontrar essas pessoas e o quê?
se aliançar, porque é nesse relacionamento de aliança que Deus se revela. Eu não sou um com qualquer pessoa, você não é um com qualquer pessoa. Vão ter pessoas no altares da sua igreja, e eu tô compartilhando isso com a conversa que eu tive com acho que foi com a Aline e com a Carol esses dias. Vão ter pessoas no altares da sua igreja que estão vivendo vida de pecado deliberadamente. Você tem comunhão com essas pessoas? Não. Você precisa aceitar o que essas pessoas estão fazendo? Não. Você não tem parte com essas pessoas. Mas o que você faz por essas pessoas, como alguém que tem o coração do noivo? Você ora, você intercede, se Deus mandar, você exorta, se Deus mandar, você expulsa demônios, se necessário. Você denuncia, expõe para o pastor. Não sei o que Deus vai te pedir para fazer, mas comunhão, pessoas que andam debaixo da mesma revelação de Cristo. Você não vive comunhão com uma pessoa que ainda não conhece Deus. Você vive comunhão com pessoas que têm a mesma revelação de Cristo, a mesma intimidade. Já percebeu que quando você vai se tornando mais íntimo de Deus, tem alguns relacionamentos que não condiz mais com a pessoa que você está se tornando? Por que isso? Ah, não é algo natural da vida. É porque você não tem mais comunhão com aquela pessoa. Tem pessoas na fase da sua vida que você vai se tornando mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo de Deus, que elas não acompanham aquilo, que elas não querem se submeter ao nível de revelação que você está se submetendo, e a comunhão vai sendo afastada. Você vive comunhão com quem tem o mesmo nível de revelação que você. Então não se assustem também se à medida que vocês forem crescendo, e eu já deixo isso como um aviso, porque vai acontecer, à medida que vocês forem crescendo em entendimento, em conhecimento, por aqui, pelo Precursoras, por exemplo, algumas pessoas não vão fazer mais sentido, gente. Alguns lugares não vão fazer mais sentido. Algumas áreas, alguns grupos, mesas, não vai fazer mais sentido. Não se assustem se Deus te pedir para levantar de mesas. Porque aquilo ali não faz mais parte de quem você está se tornando. Quer dizer que é para você andar sozinho? Não. Quer dizer que Deus está trocando e te aproximando de pessoas que têm o mesmo nível de revelação que você. Eu mandei pra vocês a live, né, da Camila Barros com as amigas dela, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou assim, tem pessoas que são tão profundas em Deus, que pra você ser amiga dela, você vai ter que ir mais profundo em Deus também. Sabe como que você escolhe, pede ao Senhor amizades de aliança? Olha pra pessoas que estão em níveis maiores que o seu. Olha pra pessoas e fala assim, Deus, eu quero me aproximar daquela pessoa, que eu sinto que ela é amiga do Senhor. É assim que a gente vai desenvolvendo o relacionamento de aliança. Deus, aquela pessoa ali é íntima do Senhor. Eu quero isso. Me aproxima dela. Eu quero relacionamento de aliança. Tem pessoas que nós vamos precisar nos tornar mais profundas para nos aproximar. E isso não quer dizer que você vai andar com pessoas perfeitas, não. Muitas vezes, você vai ser ponte para pessoas que estão em níveis rasos, para ir em níveis mais profundos. Se aquela pessoa está disposta a ir em níveis mais profundos, junto com você, quer dizer que ela também quer crescer em relacionamento de aliança. Não é que vai ser todo mundo no mesmo nível, mas você tem comunhão com pessoas que ou estão no mesmo nível de revelação que você, ou estão buscando ter, e você vai ser uma ponte para ela. Minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Exatamente. Viver comunhão, viver família, é viver com aqueles que fazem vontade do Pai. Gente, eu convivo com pessoas dentro da minha igreja que fazem parte de ministérios similares, junto com o meu, que não fazem a vontade de Deus. Eu não tenho parte com essas pessoas. E que sabem que não estão fazendo a vontade de Deus e não se arrependem e não tem temor nenhum. Eu não tenho comunhão com essas pessoas. Eu tenho comunhão com pessoas que, assim como eu, entendem o que é viver família, o que é ter temor, o que é ter zelo pela presença. Eu sou um com aquele que é um com Jesus. Você precisa entender isso. Viver comunhão é você viver com aqueles que são um com Jesus. Com aqueles que realmente estão em Cristo. Ah, aqueles que declaram estou em Cristo. Não, aqueles que têm atitudes de alguém que está em Cristo. Não tem como eu viver comunhão com uma pessoa só porque ela fala em línguas, só porque ela realiza milagres. Se o caráter e o coração dela por trás daqueles dons, daqueles milagres, não revelam uma pessoa que vive Jesus na totalidade. Unidade espiritual, comunhão, é vivido a partir de um relacionamento de aliança. E aí, João, ele vai falar assim, de uma plena alegria, né? Ele vai falar, estas coisas vos escrevemos para que a nossa plena alegria seja completa. Ele tá falando aqui de uma plena alegria. Essa plena alegria é fruto da nossa comunhão uns com os outros e com a Trindade. Ele tá dizendo aqui que há uma plenitude quando nós vivemos união com Deus, comunhão com Deus e com relacionamento de aliança. Deus tem plena satisfação em mim quando eu tenho plena comunhão com Ele e plena comunhão com o corpo. A satisfação, a plenitude, a alegria, a glória de Deus, ela é mais manifestada quando nós vivemos plena comunhão com Ele e com o corpo. Nós só vamos viver a plenitude de Deus quando nós vivemos relacionamentos de aliança. Então, a maneira que você se relaciona com as pessoas é a maneira que você se relaciona com Deus. Se você se relaciona com as pessoas por interesse, você se relaciona com Deus por interesse. Comece a reparar no seu relacionamento com as pessoas.
Esse vai ser o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Não existe dois tipos de relação. Não existe eu dividir, minha relação com Deus, minha relação com as pessoas. Não existe isso. Ainda que você esteja mentindo pra você mesma que tô vivendo uma plena relação com Deus sem me relacionar com as pessoas, internamente o seu coração te acusa. Uma pessoa egoísta, vaidosa, que pensa nos seus próprios interesses. Se você se relacionar com as pessoas com o interesse por trás, você vai se relacionar com Deus assim. Olha o que João ele vai estar falando aqui. Que a vida de Deus que nós vivemos nos foi manifestada em Jesus. Jesus, ele veio para manifestar a vida de Deus. Então, olha só. A vida de Deus que nós vivemos ela como? Hoje, no ordinário. O que é vida na vida? É uma vida palpável. Eu vivo Cristo hoje no ordinário. E aí, como que você vai viver Cristo? Como que você vive vida na vida? É você vivendo Cristo no ordinário junto com pessoas. Junto com uma comunhão. Junto com o corpo. João aqui ele vai falar. É sobre o que ouvimos. É sobre o que os nossos olhos veem. É sobre o que as nossas mãos apalpam. A respeito do verbo da vida. Isso nos foi manifestada. E nós testemunhamos, nós anunciamos isso quando vivemos comunhão. Olha só o que ele vai falar. Vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. O que ele está falando aqui? Quando nós vivemos comunhão, nós vamos viver sobre o que ouvimos, o que vimos, o que apalpamos e o que os nossos olhos contemplaram. Isso é vida na vida. É você sentar com pessoas que você tem comunhão e você falar do que você está vendo em Deus. Do que você está vendo de Jesus. É você manifestar na comunhão, no corpo, nas pessoas que você tem aliança, o que Deus tem te falado. O que você tem visto de Deus. Quais são as palavras que Deus tem te falado. Quais são as renúncias que Deus tem te pedido. Aí, João está deixando claro. Quando nós vivemos isso, vida na vida, vocês têm comunhão conosco. Essa é a verdadeira comunhão. Se você é profundo com seus amigos, com seus irmãos, com as ovelhas que Deus te deu, você vai ser profundo em Deus. Gente, como é que é o discipulado? Como que funciona o discipulado? Na prática. Por exemplo, tem pessoas aqui que eu discipulo pessoalmente, que moram aqui em BH, eu discipulo pessoalmente. Como é que é? Eu trago pra minha casa, eu sento com essa pessoa e eu vou falar o que eu tô vivendo. Eu vou falar as minhas vulnerabilidades. Eu vou falar aquilo que também muitas vezes eu não consigo. Eu vou falar coisas que o Senhor está me mostrando, o que minhas mãos apalparam. E aí eu tô vivendo comunhão. É isso que João tá deixando claro. Nós vivemos igreja quando vivemos partir do pão, quando nós vivemos mesa. Por que aquela música vai falar assim? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Que música doida. Por que tá falando sobre isso? É na comunhão, é no sentar à mesa, é no viver família que os nossos olhos se abrem. E nós podemos reconhecer a totalidade de Deus. Se você não vive família, se você não vive vulnerabilidade, seus olhos não vão ser abertos e você não vai reconhecer a totalidade de Deus. É na mesa, é no partir do pão. Em João 1:5, né, continuando aqui, vai falar assim. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Gente, aqui João tá falando, Deus não tem variação, Deus é estável, Deus é luz, Deus é constante, Deus não tem sombra e nele não há trevas. E aí, João tá deixando claro aqui, se vocês dizem que tem comunhão com ele, vocês andam na luz. E se vocês andam na luz, não tem nada que fica oculto em vocês. Então, nós temos comunhão uns com os outros. João tá deixando claro aqui, se você tá dizendo que anda em Deus e você não é vulnerável e você não se expõe e você não tem um lugar onde você pode abrir o seu coração, você está andando em trevas e você não vive comunhão. Só tem comunhão quem anda na luz, e onde há luz não há trevas. Onde há luz, nada fica escondido. Então, nele não existe sombra, nele não existe parte escondida, nele não existe duplo sentido, nele não existe dois desejos, nele não existe segunda intenção. Deus não tem desejos obscuros. Então, se você... E agora eu falo pra você olhar pra você, porque a gente faz muito assim, né? Eu não vivo comunhão porque eu não encontro ninguém. Olha pra você agora. Se você é uma pessoa que tem intenções escondidas, tem partes escondidas, tem partes que você não quer que as pessoas vejam. Se você é uma pessoa de segundas intenções, se você é uma pessoa que fica escondendo algumas partes da sua vida, você não anda na luz. Você não é a pessoa que está disposta a viver amizade de aliança, a viver comunhão. Antes de você viver comunhão, você precisa se tornar uma pessoa de aliança para alguém. Então, antes de você olhar para as pessoas e começar a julgar, quem está apto para viver aliança comigo? Se julgue a si mesmo e veja, eu tô apta para ser aliança para alguém?
Eu estou pronta para ser aliança com alguém? Porque se eu digo que eu ando em Deus, eu tenho que andar na luz, não em trevas. Eu não posso ficar escondendo as minhas partes feias. Eu não posso ficar escondendo as partes da minha vida que me cabem. Ah, isso aqui eu não quero que ninguém toque, então eu não vou contar para ninguém. Em Deus não há trevas, não há sombras, não há segundas intenções. Deus é puro. Onde há Deus, onde há relacionamento de aliança, precisa haver pureza, precisa haver luz, precisa haver exposição, vulnerabilidade. Deus é luz. E aquilo que nós vemos de Deus é o que Ele é. Não tem como andar em Deus e esconder e ocultar certas coisas. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é transparência e exposição. Medo é treva. Autopreservação é trevas. Se a sua preocupação é se autopreservar, se a sua preocupação é preservar e guardar a sua reputação, se a sua preocupação é segurar e se assegurar, você está andando em trevas. Isso é um medo do seu coração de se expor, de ser vulnerável. É uma tentativa do seu coração de esconder aquilo que você tem vergonha de mostrar. Onde Deus habita, não tem vergonha, não tem medo. Onde Deus habita, não tem autopreservação. Onde Deus habita, Ele entra, Ele coloca uma candeia. E o que está escondido precisa ser revelado. Então, João, ele está deixando claro aqui, e no verso 6 ele vai falar: se dissemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. João aqui está deixando claro que o mesmo nível de relacionamento que nós temos com Deus, nós precisamos ter com as pessoas. Se nós dissemos que temos relacionamento de transparência com Deus, então nós automaticamente temos relacionamento de transparência com o corpo, com as pessoas. E isso é verdade. Isso é andar na verdade. Se você faz todas as disciplinas espirituais, eu jejuo, eu oro, eu intercedo, eu vou na igreja, mas você anda em trevas, mas você oculta partes da sua vida, você está mentindo e você não tem comunhão plena nem com Deus e nem com o corpo. E, gente, eu tô falando isso aqui pra vocês, não é acusando nenhuma de vocês de forma específica, não. Tô falando isso, algo que Deus me tratou. Porque por muito tempo eu achei que eu estava vivendo comunhão com Deus, escondendo partes da minha vida. Ocultando partes da minha vida por autopreservação. Por quê? Porque a exposição demanda muitas vezes ter uma reputação manchada. Demanda muitas vezes eu ser diminuída para que Cristo cresça. Demanda muitas vezes eu me colocar num lugar desconfortável de exposição. Aí a gente acha que viver Deus é só fazer jejum, é só orar. Não. Deus é luz. E onde há luz, não há trevas. Por muito tempo eu quis esconder a minha história para que ninguém soubesse. E muitas vezes é uma autopreservação e muitas vezes é um ego. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas conheçam uma Natália falha. Eu não quero que as pessoas conheçam as partes feias da Natália. Eu não quero que as pessoas conheçam o quanto eu sou humana e pecadora como qualquer pessoa. Isso é uma tentativa de autopreservação. E isso é o pecado na raiz. Tentando quebrar a aliança. Tentando nos preservar e nos afastar da comunhão. Comunhão plena precisa haver luz, não há trevas. O que é oculto precisa ser exposto. E ele vai dizer aqui, né? Andamos na luz, então temos comunhão uns com os outros. Isso quer dizer que nós só temos comunhão uns com os outros quando a gente expõe, quando a gente vive vulnerabilidade. Comunhão com Jesus é aquele que anda na luz como Ele está na luz. Não tem como tocar na luz, viver na luz e ter partes escondidas e ter partes da nossa vida oculta. Eu ando em comunhão com Deus no lugar onde Ele permanece o mesmo. Não tem segundas intenções, não tem relações políticas. Nosso problema hoje é que a gente relaciona com as pessoas de uma forma política. O que é se relacionar de uma forma política? É você só mostrar as partes que convém. É você florear, fazer... O que é fazer campanhas políticas? Não é você florear como se você fosse um candidato perfeito? Quantos de nós não nos relacionamos como se a gente fosse uma pessoa perfeita? Mostrando as partes que nos convém. Isso não é andar na luz. Isso é andar em trevas. E antes de você viver relacionamento de aliança, você precisa se tornar uma pessoa de aliança. O único lugar de viver Jesus é na luz. Você não vê Jesus escondendo algo, guardando algo, em trevas. Se aproximar de Jesus é se achegar à luz até que essa luz ilumine as suas imperfeições e as suas partes feias. Viver comunhão é deixar que a luz entre e exponha as suas imperfeições e as suas partes feias. A luz de Deus nos ilumina através do corpo. É isso que é viver comunhão. Hoje, vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje, eu e o João, a gente tem um casal que nos discipula.
E a gente senta na mesa deles toda semana. O que a gente faz na mesa deles? Expõe as nossas partes feias. Fala, ó, isso aqui eu errei mesmo, não sei fazer isso. Isso aqui é pecado, me ajuda nisso aqui. É eles conhecerem as partes feias e frágeis e vulneráveis dos nossos corações. E a vida de Deus flui naquela mesa. E a vida de Deus é manifesta naquela mesa. É isso que João tá deixando claro aqui. O que eu sempre falo com vocês sobre a Bíblia? A Bíblia é como um espelho, da qual, iluminado com a luz de Jesus, eu consigo ver a mim mesmo e o corpo. A luz, ela vem para iluminar. Então, no nosso momento de secreto, na nossa leitura bíblica, na nossa oração, nós não só enxergamos Deus, como nós também enxergamos as partes feias que precisam ser tragas à luz.